Estamos no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade, esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação rumo ao 15º Intereclesial. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, aí todos os regionais, os articuladores receberam uma carta de intenção enviada pela Ampliada Nacional que trata o 15º Intereclesial como um marco de animação das comunidades. Então, eu vou convidar a Cleusa, que está aqui comigo, sempre me acompanhando, me ajudando nesse programa. Bem-vinda, Cleusa. Eu sou Cleusa, aqui de Rondonópolis, Mato Grosso, onde vai acontecer o 15º Intereclesial. Logo mais aí, ó, de 18 a 22 de julho de 2023. Hoje, nós temos aqui uma pessoa muito querida, o padre Aquino Júnior, lá de Limoeiro do Norte do Ceará, que vai falar um pouquinho conosco nesse momento. Olá, padre, tudo bem? Olá, Cleusa, Leoni e quem nos acompanha, uma alegria participar dessa conversa rumo ao 15º Intereclesial aí em Rondonópolis, quase um ano antes do encontro, uma alegria muito grande estar com vocês hoje. Você que sempre aí está nos acompanhando, contribuindo conosco na caminhada, trazendo reflexões bastante consistentes e pertinentes que nos ajudam, né, a refletir sobre essa caminhada das comunidades. E o 15º Intereclesial como um marco de animação das SEBs, esse é o nosso tema. E assim como nos traz o Papa Francisco, a ideia desse Intereclesial é que ele seja um processo, né? Francisco nos traz esse modo processual, né? Reconhecer o que existe, seja na igreja ou nas comunidades eclesiais de base, né? Ver aí como que estão os nossos limites, nossas ambiguidades, e depois revitalizar e potencializar o que nós já temos, para assim a gente poder avançar e aprofundar nesse processo de ser comunidade eclesial de base. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Padre Júnior, como que você percebe aí, né, esse 15º Intereclesial como um marco de animação das comunidades eclesiais de base? Olha, os intereclesiais inicialmente eram encontros pequenos, de representantes de lideranças de algumas dioceses que, pelo Brasil afora, que iam tomando esse jeito novo de ser igreja, que nasce do Concílio Vaticano II, que ganha corpo a partir da Conferência de Medellín, da Igreja Povo de Deus, nas bases, envolvida com os problemas do mundo, inserida nas periferias, nas lutas populares. Então, nasceu como o esforço de articulação e de animação desse jeito de ser igreja em muitos cantos. Isso foi crescendo muito, ganhou uma proporção muito grande que marcou profundamente o jeito de ser de nossa igreja, e isso foi se refletindo também na dimensão que os intereclesiais foram tomando. Se no primeiro você tinha ali menos de 100 pessoas, 60 e poucas pessoas, depois nós chegamos a ter intereclesial com mais de 5.000 pessoas. Foi adquirindo um caráter, um estilo mais massivo, com um tom mais celebrativo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente que a igreja como um todo também foi dando uma esfriada, foi dando uma recuada, se afastando muito daquela perspectiva de igreja do Concílio Vaticano II, das conferências de Medellín, Puebla, de igreja dos pobres, de igreja de comunidades de base, foi adquirindo um estilo muito mais devocional, um estilo muito mais distante dos problemas do mundo. E isso foi repercutindo na vida do conjunto das igrejas, de modo que, às vezes, a impressão que a gente tinha era que aquela dimensão imensa dos intereclesiais, com 5, 6, 7 mil pessoas, não refletiam tanto a realidade concreta de nossa igreja, que estava vivendo um processo. Na Europa, eles falam de inverno eclesial, para dizer assim, um tempo meio sombrio, muito frio. Aqui do Nordeste é até pecado dizer isso, porque inverno para nós é chuva e chuva é bênção de Deus. Então, aqui do Nordeste a gente teria que falar de um tempo de seca eclesial, de uma igreja muito clerical, de uma igreja muito voltada para si mesma. Isso foi dando um pouco o rosto predominante da igreja no Brasil. As
comunidades de base foram se mantendo como lugar de resistência, como expressão profética de igreja, mas já não mais como expressão predominante da igreja, que era um estilo muito mais, era e é um estilo muito mais clerical, devocional, muito menos comprometida com os desafios e os dramas do mundo. O Papa Francisco tem feito uma provocação muito profunda à igreja, num duplo sentido, de uma conversão missionária da igreja, de uma igreja em saída para as periferias, onde tem sofrimento, dor, injustiça, para ser aí sinal da bondade e da misericórdia de Deus, transformação, uma conversão missionária, e missionária nesse sentido bem preciso, de saída para as periferias, a igreja como hospital de campanha, a igreja que está aí para ungir as feridas, para consolar os desesperados, para animar as lutas por direitos pelo mundo. Por outro lado, tem insistido muito numa igreja sinodal. Igreja povo de Deus, fundada no batismo, na unção do Espírito e no senso da fé que essa unção confere, que faz de todos os batizados membros da igreja, corresponsáveis pelo ser e pela missão da igreja. Então, o Papa Francisco tem provocado e convocado a uma dupla conversão na igreja, de uma igreja voltada para si mesmo, autocentrada, autorreferencial, para uma igreja em saída para as periferias, e de uma igreja clerical para uma igreja povo de Deus. Sabendo que isso não se faz da noite para o dia, que essas mudanças não acontecem a toque de mágica, nem de decreto, não é um decreto que o Papa Francisco, mas é um processo de conversão missionária, conversão sinodal da igreja. E eu acho que esse novo intereclesial é um convite a gente a sintonizar bem com Francisco, a começar pelo tema, né? Igreja em saída, a serviço da vida plena para todos e todos. A gente podia precisar um pouquinho melhor, igreja em saída para as periferias, sempre a serviço da vida, igreja sinodal, de comunidades, com seus carismas e seus ministérios. Então, é nesse sentido que acho muito lúcida a reflexão que a Ampliada fez de um encontro um pouco menor quantitativamente, 1.000 e poucas pessoas é o que está previsto aí para o nosso 15º Intereclesial em Rondonópolis, um encontro menor quantitativamente e um encontro mais focado na preocupação de como é que a gente pode animar, revigorar e ampliar esse jeito de ser igreja, que é a igreja de comunidades em torno da palavra, comunidades em torno do pão, comunidades a serviço da caridade, da vida fraterna e do serviço aos pobres e marginalizados, com seus carismas e seus vários ministérios. Então, eu acho que o próximo Intereclesial e essa reflexão que a Ampliada fez é um convite a gente a pensar em como sintonizar cada vez mais com esse processo de renovação mais ampla da igreja que o Papa Francisco convoca e pensar meios e caminhos de dinamizar esse tipo ou esse jeito de ser igreja, que é a igreja das comunidades eclesiais de base. Por isso será um encontro menor do ponto de vista da quantidade de gente, um encontro que se insere dentro de um processo de reflexão, de animação das comunidades, dos regionais, e um encontro que, sem perder esse caráter de celebração que marca os intereclesiais, é um encontro que tem um enfoque mais prospectivo para dizer assim, como é que a gente pode dinamizar e articular melhor as comunidades para que a igreja, a partir da base, das comunidades eclesiais de base, vá se constituindo assim, como igreja sinodal, como igreja em saída para as periferias. Eu acho que o intereclesial nos põe nessa direção de reavivar o jeito de ser e de agir da igreja, igreja povo de Deus, igreja de comunidade, igreja sinodal, com seus carismas e ministérios,
mas igreja missionária. E missionária, não naquele sentido, às vezes, mais simplório, é até banal, de sair de porta em porta chamando o povo para participar das atividades de igreja. Mas igreja missionária no sentido de uma igreja que vai ao encontro da humanidade sofredora. E vai não para arrebanhar gente para a igreja, mas vai para ser sinal da bondade, do amor, da misericórdia de Deus com a humanidade sofredora. É isso que caracteriza as SEBs. Igreja de comunidade, igreja a serviço da vida, da justiça e da fraternidade no mundo. Pois é, padre. Desde o Concílio Vaticano II, né, vem pedindo uma igreja em saída, a igreja do nosso jeito, né? Quanto tempo faz? E o Papa Francisco, ele veio firmar, né, nosso jeito de ser igreja, uma igreja sinodal, a igreja em busca do outro, né? Que coisa mais linda. Então, nos últimos anos, esse processo avaliativo, realizado pela Ampliada Nacional, percebeu a necessidade de animar as SEBs. E, pois, nitidamente, as comunidades estão fazendo um caminho de resistência, né? Na qual, em muitas situações, muita situação difícil para poder fazer esse caminho. Como animar nossas comunidades, como retomar esse nosso jeito de ser igreja, tendo o intereclesial como um marco de animação. Olha, irmã, primeiro lembrar que esse jeito de ser igreja, que o concílio, sobretudo a igreja da América Latina, retoma, é o jeito de ser igreja das primeiras comunidades. Comunidade onde se experimenta e se vive a fraternidade, a verdadeira fraternidade, a irmandade. Comunidades em torno da palavra e da Eucaristia. Comunidades que assumem a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, de ser testemunha de Jesus Cristo ressuscitado, como recordamos na celebração desse domingo, da festa da Ascensão do Senhor. Comunidades que se colocam a serviço, sobretudo, dos pobres e dos marginalizados. Então, na verdade, isso é a marca mais evangélica da igreja cristã, das primeiras comunidades cristãs, que o concílio retoma em termos de povo de Deus, mas ainda de uma forma muito genérica, e a igreja da América Latina concretiza isso em comunidades. Comunidades em torno da palavra e da Eucaristia, comunidade como lugar de vida, de oração e de vida fraterna, comunidade como lugar de serviço aos pobres, de evangelização, de transformação da sociedade, comunidade como lugar onde o Espírito suscita uma diversidade enorme de carismas e ministérios para o bem da igreja e sua missão no mundo. E aí você pergunta, como a gente animar as comunidades hoje? Acho que a grande provocação, e é sempre aí que a igreja se renova, voltar ao Evangelho de Jesus Cristo. Tem, inclusive, um teólogo espanhol bastante conhecido, chamado Antônio Pagola, e tem muitas coisas dele traduzidas e publicadas no Brasil pela Vozes, e tem 2 livrinhos dele, inclusive feito para comunidades, para reflexões e estudo nas comunidades, que tem uns títulos assim muito intrigantes. Um deles é intitulado assim, Voltar a Jesus. E o outro, Recuperar o projeto de Jesus. Alguém pode achar estranho como é que um teólogo escreve um livro convidando a voltar a Jesus e convidando a igreja a recuperar o projeto de Jesus. Isso é um sinal de que, em boa medida, nossas comunidades, nossas paróquias e dioceses se afastaram muito do projeto de Jesus. Em que sentido? Na medida em que aquilo que era o central na vida de Jesus, o mais fundamental, foi se tornando secundário na vida de nossas comunidades. Nossas comunidades, em geral, se tornaram comunidade de culto e de doutrina, de eventos religiosos e de dízimo para manter essas atividades e esses eventos. Mas aquilo que é o mais essencial na prática de Jesus, cuidado dos pobres e marginalizados, é o que tem menos espaço
em nossas comunidades. Às vezes, falta gente até para visitar doentes e idosos. Mais ainda, para visitar os encarcerados e as famílias dos encarcerados. As pessoas com depressão. Mais ainda, para estar junto daqueles e daquelas que são injustiçados na sociedade, que lutam por direitos. Quase não tem gente para isso. Você chega, não sei, aí no Sul, Leoni, aí no Mato Grosso, Cleusa, mas aqui na minha região, em qualquer comunidade que você chega, é terço dos homens, terço das mulheres, terço das crianças, terço da misericórdia, terço da mão ensanguentada, coral disso, coral daquele, novena disso, novena daquilo, mas até o cerco bíblico quase não existe mais. E esses serviços de caridade, que são a marca do cristianismo, quase não existe. O último domingo da Páscoa, domingo passado, nós recordávamos, os 2 últimos domingos, aquela herança de Jesus, o mandamento do amor, guardar sua palavra. E aí as nossas comunidades vivem em torno de muita devoção. Não estou dizendo que isso é ruim, não, mas vivem em torno de muita devoção, de muita catequese, de muito evento religioso, mas aquilo que é o mais fundamental é o que tem menos espaço. Daí a importância de voltar a Jesus, de recuperar o projeto de Jesus, e esse é o caminho. Não há outro caminho de renovação da igreja, porque voltando a Jesus, recuperando o projeto de Jesus, sabe o que vai caracterizar nossas comunidades? Como lugar de vida fraterna, como lugar de serviço aos pobres e marginalizados, como lugar onde os últimos encontram um lugar, que é o que o Papa Francisco tanto tem insistido de nossa igreja. É interessante que as últimas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil têm uma intuição interessante, mas não tem pegado. Qual é a intuição? A igreja se concretiza em pequenas comunidades, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas partilham a vida, onde as pessoas se ajudam. Pequenas comunidades. Mas essas pequenas comunidades, elas se constituem em torno de algo que é essencial. A palavra, o pão e a caridade. E fala da missão também, né? As quatro pés da casa, as 4 colunas. Embora a missão, mais do que uma coluna, é aquilo em função do que existe toda a igreja. Mas vocês já pensaram, se nossas comunidades fossem mesmo centradas em torno da palavra, do pão e da caridade, e toda ela a serviço do anúncio e da realização do reino, que é, antes de tudo, boa notícia para os pobres e marginalizados, as nossas comunidades tinham outro rosto, tinham outra cara. Isso não pega nem a dinâmica de comunidades pequenas, porque, no final das contas, cada bairro é uma comunidade, como se o bairro fosse uma comunidade. Uma multidão de gente que nem se conhece, que não se encontra, que não partilha a vida, mas se chama isso, a paróquia, uma comunidade. Mas essa intuição de pequenas comunidades, que está lá nas diretrizes, não pega. E pequenas comunidades em torno do essencial. Palavra, pão e caridade. E tudo isso a serviço da missão da igreja no mundo. Vocês vejam que as diretrizes até têm uma intuição bastante interessante. Se isso fosse assumido, imagina se as nossas paróquias fossem mesmo uma rede de comunidades, e de comunidades em torno da palavra, do pão e da caridade. Se no centro da vida de nossas comunidades, da vida de oração, da vida litúrgica, da atuação da comunidade, estivesse a palavra de Deus, a Eucaristia e a caridade. O amor fraterno vivido entre os membros da comunidade e o amor fraterno vivido com todos, até com os inimigos, e de um modo muito especial, vivido com os pobres e marginalizados. Já pensou como isso daria outro rosto à nossa igreja? Mas a gente tem uma intuição muito fecunda, muito evangélica nas diretrizes, mas as nossas comunidades continuam sendo aquela multidão e continuam sendo simplesmente comunidade de culto, de doutrina, de eventos religiosos. Talvez por aí
a gente teria um caminho de renovação da igreja. E nesse duplo sentido que Francisco propõe, de uma igreja missionária, de uma igreja sinodal. E dois aspectos que se implicam, porque a sinodalidade, ou caminhar juntos, de todos, é na missão. E a missão, em saída para as periferias, deve ser assumida por todos na igreja. Missão assumida por todos e unidade na missão. É muito interessante, né, quando você traz essa questão do Papa Francisco, né, de ter ali a pequena comunidade centrada na palavra, na missão, na partilha, então bem fincada ali na realidade do povo, né, para além do grande número de pessoas que estão ali reunidas em torno de um culto, mas sem uma vivência prática e uma vivência de comunidade. Então, que tem uma diferença nesse modo de ser igreja. E mesmo vivendo aí, né, sob o pontificado do Papa Francisco, que a gente sabe que traz muitas luzes para nós, para a nossa caminhada, para a nossa igreja, nós também sabemos que esse é um tempo de muitas fragilidades, né? Essa oposição ao Papa Francisco é, na verdade, também uma oposição a um modo de ser igreja, a um modo de vivenciar o evangelho, né? E nossas comunidades, elas se encontram, assim, bastante fragilizadas. Nossas lideranças, né, se sentem muitas vezes solitárias, né, com quem contar, com quem se reunir, porque essa dinâmica de paróquia não aparece a dinâmica de comunidade, muitas vezes. Então, assim, as pessoas se sentem e vivenciam esse modo de ser igreja das SEBs, mas a sua comunidade não tem esse modo de vivenciar a igreja e vivenciar a prática do evangelho de SEBs. Então, assim, como continuar, né? Como resistir, como ser comunidade eclesial de base, como ser comunidade eclesial missionária, como ser comunidade nesses tempos? De fato, como dizia há pouco, esse jeito de ser igreja que aparece no concílio e que ganha vida e dinamismo na igreja da América Latina é algo que, na verdade, está muito distante do estilo que predomina hoje em nossa igreja. Não é algo que desapareceu, é algo que está presente, sem dúvida nenhuma, mas o que predomina é um tipo de igreja clerical, centrada no poder do ministro ordenado, e um tipo de igreja autocentrada, voltada para si, autorreferencial, preocupada com o crescimento das outras igrejas, disputando fiéis com outras igrejas, preocupada com a construção de templos, de prédios, preocupada com o crescimento do dízimo. E eu não digo que essas coisas não sejam importantes, são meios, são necessários para a vida e a organização da igreja. Mas, quando isso se torna o fim, esquece, inclusive, que a liturgia, como dizia o concílio, é ponto de chegada e é ponto de partida, é fonte da vida, é cume da vida cristã e é fonte da vida cristã. Mas a liturgia desvinculada da vida cristã cotidiana termina caindo num ritualismo ou num tipo de devocionismo mágico. A Eucaristia que nós celebramos na comunidade de fé é a Eucaristia que a gente deve viver no dia a dia, onde a gente está. O culto litúrgico que a gente faz deve ser inseparável do culto de nossa vida, que é o sacrifício que verdadeiramente agrada a Deus. É uma vida vivida no Espírito, é uma vida no seguimento de Jesus. Sem isso, o culto perde sua dimensão sacramental e vira um rito, vira magia. Só quando o culto é expressão de uma vida vivida em Deus, só quando o culto nos leva a viver no mundo o mistério de Deus que nós contemplamos e celebramos na oração, é que o culto é
é autenticamente cristão. Então, de fato, assim, não é fácil, não é simples, há muita resistência, se impôs. Aliás, historicamente, nós temos uma perspectiva de igreja muito clerical, centrada no padre, em que os cristãos vão assistir à missa. Eu acho que aí na região de vocês ainda fala assim, vai assistir à missa. Mesmo o concílio tendo insistido que é toda comunidade que é celebrante, mas vai assistir à missa. E quem celebra a missa é o ministro ordenado. Ele preside, mas é toda a comunidade que é celebrante. Mas até isso é difícil pegar. E mais ainda, compreender que a igreja é, por sua própria natureza, missionária. E a missão da igreja não é disputar fiéis, fregueses. A missão da igreja é tornar presente o amor de Deus no mundo. E o amor de Deus, a gente vive em casa, a gente vive no trabalho, a gente vive na escola, a gente vive nas redes sociais, a gente vive no mundo da política, a gente vive na comunidade eclesial, onde quer que a gente tenha. Como é que, por exemplo, vocês imaginam essas grandes tragédias que nós acompanhamos esses dias? Primeiro, aquela chacina lá no Rio de Janeiro, 23 mortos por agentes do Estado, e depois aquele caso trágico lá de Sergipe, Genivaldo de Jesus dos Santos, um homem pobre, negro, com doença mental, espancado pela polícia, jogado como bicho no porta. Aliás, nem bicho, porque bicho, se fizesse isso, daria mais impacto e repercussão. Jogado, que também não pode ser violentado, né? Jogado num porta-mala e jogado uma bomba de gás lacrimogêneo. Transformaram o porta-mala da viatura numa câmara de gás e assassinaram Genivaldo de Jesus dos Santos, um homem pobre, negro, com doença mental. E sabe qual foi o crime de Genivaldo? Estava dirigindo sem moto. Aquilo que o presidente da República faz constantemente em suas motocicletas, com seus seguidores pelo Brasil afora, amplamente divulgado pela mídia e protegido pelo aparato policial. E você veja que essas tragédias acontecem num país que se diz cristão. Essas tragédias acontecem por órgãos, por membros do Estado, de forças policiais, governado por um presidente que se diz cristão e que ainda aplaude esse tipo de crime, de coisa. E a gente tem uma reação tão pequena da sociedade, já está acostumado. Bandido bom é bandido morto. Tem mesmo é que matar, tem mesmo é que torturar. Ou seja, nós chegamos num nível de desumanização da sociedade, num nível de crueldade, de banalização da vida que é impressionante. Cleusa, aí na região, deve se lembrar, não faz tanto tempo do que aconteceu com Lázaro. A forma cruel como Lázaro foi assassinado e como se dava tiro e se dançava sobre seu cadáver. Isso é prática comum. Isso mostra, inclusive, como o Estado brasileiro vai sendo dominado por forças milicianas, como a polícia vai sendo instrumentalizada. A polícia, como órgão de Estado, vai sendo corrompida por agentes milicianos que usam da força para torturar, para matar, e pior, faz isso com a cumplicidade da sociedade. Estou trazendo isso só para mostrar como, embora a nossa sociedade se diga cristã, mas pelo menos em torno de 90% ou mais da população, de alguma forma, se reconhece cristã e tolera esse tipo de prática. O que mostra, em boa medida, um fracasso na evangelização. Das igrejas, não é só da Igreja Católica Romana, não, das igrejas todas, porque grande parte também das igrejas evangélicas estão aí apoiando grupos e práticas milicianas e gritando que bandido bom é bandido morto. Nós chegamos ao cúmulo, assim, ao máximo, de ter cristãos
de igrejas diferentes que vão para a mídia fazer um sinalzinho de uma arma, trocando a cruz de Jesus por uma arma. Então, isso mostra o imenso desafio que está posto diante de nós. Ser testemunho do amor de Deus no mundo. Fermentar a fraternidade com a força do Evangelho, que é força de fraternidade, que é força de paz, de justiça. Sem isso, a igreja perde sua razão de ser, vira uma empresa religiosa, de eventos religiosos, mas renuncia à sua missão fundamental. Jesus volta para o Pai, envia seu Espírito Santo para que as comunidades cristãs sejam testemunhas do seu Evangelho, sabendo que, nesse caminho, nossa meta é o Pai. Uma das cartas dos intereclesiais, se não me engano, do Maranhão, tinha uma frase que sempre me impactou muito. Vida vivida como Jesus é vida vitoriosa, mesmo se crucificada. Ou seja, permanecer no caminho de Jesus, de anúncio, vivência do seu Evangelho, é o que nos põe em comunhão com Deus. E essa é a nossa vitória, mesmo que a gente passe pela cruz, mesmo que a gente seja incompreendido até dentro da igreja. O Papa Francisco, como você dizia, tem sido muito criticado por muitos grupos da igreja, até por bispos, cardeais. Mas pior do que isso, o Papa Francisco tem sido ignorado na prática, não no discurso, na prática, em geral, pelas comunidades, paróquias e dioceses, que por mais que convoque, que provoque a uma conversão, transformação missionária sinodal da igreja, não pega muito. O risco é de transformar a sinodalidade em mais um jargão. Depois de Aparecida, nós passamos muito tempo discípulo missionário, discípulo missionário, discípulo missionário. Aí, de tempo em tempo, tem que mudar o jargão, né? Aí, agora, o perigo é da gente só substituir o jargão. Igreja sinodal, igreja sinodal, igreja sinodal. Mas igreja sinodal, assim como discípulo missionário, não é apenas um slogan, não é apenas um jargão. Discípulos missionários, igreja sinodal, é expressão da natureza mesma da igreja. É muito interessante você trazer essa questão da oposição ao Papa Francisco como uma realidade que está aí na nossa frente, né? Nós estamos vivendo aí um ano eleitoral, né? É o uso do nome de Deus, o uso do nome o nome da família, né? Mas a gente sabe que isso é um modelo que quer, na realidade, oprimir e descartar pessoas como a gente tem vivenciado aí. E isso é muito triste saber que pessoas da nossa igreja e também de outras igrejas, pessoas que se dizem cristãs, proclamam esse tipo de coisa e colocam tais pessoas como mitos, né, como donos da verdade, pessoas que vão contra a vida. E o tema do nosso 15º Intereclesial, né, traz aí, né, vida para todos e todas, igreja em saída, defendendo a vida. Eu acho legal também quando você traz, né, saída para onde? Essa saída também tem que ser para as periferias humanas, existenciais, né, para essas pessoas que estão aí à margem. Não é uma saída para qualquer lugar, não é uma igreja qualquer, mas é uma igreja pautada ali nos valores do Evangelho. E o lema, né, vejam, o lema, desculpa, pode cortar, irmão. O lema vou criar um novo céu e uma nova terra. Então, esse novo céu e essa nova terra, criar esse novo céu e essa nova terra, passa também pela nossa atitude de cristão e cristã. Então, eu tenho que me posicionar, né, diante dos valores do Evangelho, para que esse novo céu e essa nova terra aconteça, comece. Né? Não é uma coisa abstrata, mas é um fazer já aqui e agora. E eu gostaria que você deixasse aí, já finalizando, uma mensagem para todas as nossas comunidades que estão aí se preparando para participar do 15º Intereclesial. Como você disse, um número menor de pessoas estarão ali reunidas, mas o processo pode ser muito rico, né? Ali na base, de uma forma, não como um jargão, mas uma forma sinodal, de escuta, muitos e muitas poderão participar. Eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem aí para as nossas comunidades. Veja, é importante
ter claro que o novo céu e a nova terra, antes de tudo, é dom de Deus. É obra de Deus, através do seu Espírito. Ele que nos cria, ele que nos salva, ele que nos santifica, nos renova. Mas é obra de Deus através de nós. Deus age no mundo através das pessoas. E a Igreja de Jesus, o seu corpo, se constitui precisamente por levar adiante a obra de Jesus, ou por deixar que nela e através dela, Deus continue realizando a sua obra criadora, salvadora, santificadora. É por isso que na igreja nós não temos o direito e o poder de decidir não assumir a causa de Jesus. Isso não é uma opção na igreja. Se a igreja se afasta disso, ela nega a sua razão de ser, ela nega a sua missão, e negando sua missão, nega a sua razão de ser. Por isso é que nossas comunidades precisam assumir cada vez mais a missão de viver, de testemunhar e de espalhar o amor de Deus no mundo, que não é apenas uma ideia abstrata, é um modo de vida, é um jeito da gente se relacionar uns com os outros, de se relacionar na comunidade. É um jeito de se relacionar entre homens e mulheres. É um jeito de se relacionar, de criar estruturas políticas, econômicas, que garantam direitos e dignidade a todos. É um jeito de organizar a sociedade que ponha obstáculo, que ponha limite, que impeça toda forma de preconceito. Preconceito contra as mulheres, preconceito contra os negros, preconceito contra a população LGBTQIA+, preconceito contra os povos indígenas, contra os ribeirinhos. Ou seja, o amor cristão não é uma ideia abstrata. O amor cristão é um modo de vida, é a vida vivida em Deus, na força e no poder do seu Espírito. Isso se concretiza nas nossas relações interpessoais, mas também na forma de organizar a sociedade. Então, acho que o intereclesial sempre quis ser isso, um espaço privilegiado de celebração da caminhada, de animação da caminhada, mas eu acho que no momento que a gente vive, esse 15º Intereclesial quer insistir, sobretudo, no esforço que a gente tem que fazer de reanimar, de revigorar, de rearticular as comunidades nesse jeito de viver a fé lá nas bases. Vai ser um encontro com uma quantidade menor de pessoas, mas não por isso um encontro menos impactante. Daí a insistência no processo de preparação, nos processos de reflexão, de articulação e do foco local. Eu acho que grandes eventos não garantem um dinamismo eclesial nas bases. Podem ser expressão, podem ser animação, podem ser convocação, mas sem esses processos locais, eu acho que a grande intuição da ampliada é que, sendo o intereclesial um momento fundamental na nossa caminhada de celebração, de animação, é preciso, sobretudo, animar a vida das comunidades, em torno da palavra, do pão e da caridade. Só na medida que a gente tenha comunidades vivas, evangélicas, é que a gente tem poder e força de fermentar a sociedade, a partir das bases, no campo e na cidade. Então, acho que o convite é que a gente se anime na vivência de fé em comunidade, se anime na resistência com todas as dificuldades, porque dificuldade não tem só na igreja, né? Também na sociedade há muitas dificuldades em todos os sentidos, na política, na cultura, na educação, mas resistir também na igreja, resistir no evangelho na igreja, e fermentando também a igreja e a sociedade com isso, e que o intereclesial também nos anime, nos convoque nessa tarefa.
Nós agradecemos imensamente a sua participação, sempre tão bem-vindo aqui, com certeza vamos conversar em outros momentos, né? Agradeço também aí a participação da Cleusa, e se você quiser, né, se despedir aí do nosso pessoal que nos acompanha, dizer mais algumas palavras, fique à vontade. Que nessa semana a gente reze pelas igrejas cristãs, todas as igrejas cristãs. A nossa igreja católica romana e todas as outras igrejas, para que no centro da vida das igrejas e das nossas vidas como membros da igreja esteja o Evangelho de Jesus Cristo. E para que os cristãos se unam, não como acontece nas chamadas bancadas da Bíblia no Congresso, se unam não com as forças do mal, com a bancada da bala, do boi, para tramar a destruição de direitos, mas que os cristãos e as igrejas cristãs se unam em torno do Evangelho de Jesus Cristo, da defesa da vida, da construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Nesses dias em que a gente invoca o dom do Espírito, que ele venha sobre nós, sobre nossas comunidades, que renove nossas igrejas, que faça de nossas igrejas fermento de fraternidade no mundo. Então, um abraço a todos e a todas por esse Brasil afora, em comunhão com todas as igrejas cristãs e com todas as religiões, nessa tarefa, nessa missão divina de fermentar o mundo com o amor de Deus e em comunhão muito especial com a família de Genivaldo de Jesus dos Santos, lá de Sergipe. Vítima de prática miliciana de agentes da polícia. Que isso não aconteça, que vidas não sejam eliminadas e que a igreja, com sua força, ajude a tocar o coração das pessoas, mas ajude com sua força também a enfrentar todos esses mecanismos de tortura, de morte, de injustiça na sociedade. Vinde, Espírito Santo de Deus. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações. Vinde, Espírito Santo, e renova nossa igreja e nosso mundo. Amém. Amém, né? Que seja mesmo para ir renovando aí a nossa força, a nossa fé e a nossa sociedade, através de nós mesmos, como você bem colocou. Então, agradeço muito a participação de todos que estão aí conosco, compartilhe, faça esse nosso programa, essa nossa mensagem chegar até essa comunidade. Né? Um grande abraço aí para o Padre Aquino, para a Cleusa, que está aqui conosco, para a irmã Maria, que está aí na técnica, e nos vemos no próximo domingo. Até lá!